Reverendíssimo Padre Paulo Dionê, muito digno pároco desta paróquia, reitor deste santuário, Padre Antônio Monteiro, prezado seminarista João Pedro, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos e devotas de Santa Rita de Cássia. Anualmente, dentro dos festejos, a Santa das Causas Impossíveis, celebramos o aniversário de dedicação deste templo santo, erguido por mãos humanas a Deus e a Santa Rita de Cássia. Celebramos nesta data o 63º aniversário de instalação canônica deste santuário, a Igreja Mãe das Igrejas de Viçosa, o santuário Casa de Santa Rita, casa que acolhe a todos nós. A palavra dedicação significa consagrar. Este santuário foi consagrado a Deus e a Santa Rita de Cássia para ser um lugar de oração, um lugar de peregrinação, um lugar onde nós vivemos a experiência íntima e verdadeira do Deus vivo. Nesta noite gostaria de meditar com vocês, irmãos e irmãs na fé, estas três dimensões que fazem desta casa, deste santuário, um lugar de oração, de culto a Deus, um lugar de peregrinação e um lugar de experiência íntima do Deus vivo e verdadeiro. Estamos nos preparativos para o ano jubilar da esperança, em que o Papa Francisco convocou toda a igreja para viver na atmosfera da oração, o ano dedicado à oração. Quando nós entramos dentro de uma igreja, de uma capela, de uma basílica, de uma catedral, de um santuário, estamos entrando num lugar onde habita o próprio Deus, lugar que nos convida, que nos chama ao recolhimento, à oração. Meus irmãos e minhas irmãs, sem a oração, sem este combustível da alma, o cristão não caminha, o cristão não cumpre sua missão nesta terra. Sem a oração, a nossa vida se torna vazia, sem sentido. Como um ramo, temos que estar enxertados na videira. Toda a vida de Santa Rita de Cássia foi uma vida constante de oração. Enquanto mãe, no cuidado com os filhos, no zelo para com o marido, o esposo, depois assumindo a vida religiosa, uma vida vivida em constante oração. E o que é a oração, meus irmãos e irmãs? Senão o encontro entre pessoas que se amam, corações que se abrem para Deus. A oração é o nosso diálogo face a face com Deus. E na oração nós carregamos no coração tantas necessidades, tantos anseios, tantas preocupações. Por isso este santuário, erguido há 63 anos atrás, foi erigido exatamente com esta finalidade, para ser a casa da oração.
E como bem nos inspira este santuário, patrimônio de fé desta cidade, a viver a dimensão da oração na nossa vida. Ao longo do dia, muitos fiéis aqui se acorrem em períodos de aflição, de tribulação, mas vêm com o desejo de unir-se a Deus, no clamor, na prece, na súplica, na oração dos joelhos que se dobram e que se curvam diante de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar esta data é assumir também o compromisso de fazer da vida um santuário de oração, uma casa de oração. Você tem rezado com os seus? Você tem rezado com a sua família? Que tempo você tem tirado para se ocupar, para se dedicar à oração, para se dedicar a Deus? Em tempos de constante agitação, sempre reclamamos que nos falta tempo. Nos falta tempo para a família, nos falta tempo para Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso transformar a vida e tudo o que nela contém num altar de oração a Deus. Rezar, rezar sempre. Por isso esta festa de Santa Rita é a oportunidade para cada um dar um salto qualitativo na vida de oração, na vida de fé, na experiência íntima e verdadeira com Deus vivo, que vem ao nosso encontro, que se aproxima de nós, toca as nossas feridas. O santuário também é o lugar da misericórdia, porque aqui encontramos o consolo, porque aqui recebemos o perdão dos pecados. E o desejo de Deus para nós nesta liturgia tão festiva é este: minha casa será chamada casa de oração. Que você transforme a sua vida, o seu lar, a sua casa, num santuário, num lugar de oração. Hoje muitas famílias estão sendo destruídas pela cultura mundana ou pagã que aí se instala, em que tudo pode, em que tudo é permitido. Por isso é preciso entronizar em nossas casas, em nossos corações, a presença dos santos, de modo especial Santa Rita, nossa padroeira, os corações de Jesus e de Maria. Os mais velhos aqui vão se recordar, na casa dos nossos pais, dos nossos avós, quando entrávamos, o que nós avistávamos quando entrávamos na sala? Era um quadro do coração de Jesus e um quadro do coração de Maria. Por que, meus irmãos e irmãs? Para dizer que aquela casa, que aquela família era uma família de oração, era um lar santo. E hoje, mais do que nunca, Deus quer que nossos lares, nossas famílias se tornem lares santos, onde Deus habita. E a pergunta que nos leva a rezar: Deus tem habitado no seu coração? Deus tem habitado na sua vida? Deus tem habitado no seio da sua casa, da sua família? Transformemos, irmãos e irmãs, nossos lares em casa de oração. Dedicar tempo, dedicar a vida numa constante oração a Deus. Como diziam os grandes mestres de espiritualidade, orar e trabalhar. São Bento, Santa Teresa de Ávila
nas dificuldades da vida, nas tribulações, nos tempos de aridez e de deserto, nunca nos cansemos de rezar, nunca nos cansemos de buscar a Deus. Este santuário, meus irmãos e irmãs, é lugar de peregrinação. Aqui acorrem inúmeras pessoas para apresentar a Deus os sacrifícios da vida, uma vida vivida com sacrifício, com dedicação. Aqui acorremos como peregrinos na fé, para vivermos também o caminho do discipulado e do seguimento a Jesus Cristo. Como é bom entrarmos numa igreja e logo darmos de cara com o altar, o lugar do sacrifício, onde o próprio Deus se imola a nós, se entrega a nós, se doa a nós em corpo, sangue, alma e divindade. Temos que nos aproximar sempre deste altar, meus irmãos e irmãs, porque dele brota a fonte da vida, o alimento que sacia a nossa fome, sacia a nossa vida. É neste santuário, nesta casa, em que nós, como peregrinos, viemos para também pedir, para agradecer. Quantas graças são derramadas cotidianamente neste lugar, pela intercessão poderosa e valiosa de Santa Rita de Cássia. Recordo-me com muita saudade do tempo em que era vigário paroquial e que passava aqui ao longo do dia e percebia que esta casa, este santuário, era sempre povoado por peregrinos de tantos lugares, com tantas histórias de superação, de perdas e de dificuldades. E o que me encantava e chamava a atenção, meus irmãos e irmãs, senão a fé daqueles que buscam a Deus, daqueles que recorrem à intercessão de Santa Rita nas diversas situações da vida. E como é bom estarmos sob a proteção de Santa Rita, modelo de mãe, modelo de filha, modelo de esposa, para nós modelo de santidade. Alguém que percorreu todas as esferas da vida, todos os estágios da vida humana, e que soube viver o dom da fé, da paciência, da fortaleza, da docilidade, da bondade, da misericórdia, não se despregando de Jesus Cristo. Por isso ela está associada à paixão de Jesus, recebeu os estigmas, uma parte, uma centelha do sofrimento de Cristo. Como é bom, meus irmãos e irmãs, vimos a este santuário, ao voltarmos o nosso olhar para Santa Rita, qual a mensagem que fica ao nosso coração? Para Deus nada é impossível. Muitos que aqui estão têm uma história para contar neste santuário. Muitos aqui receberam o batismo, aqui foram crismados, aqui fizeram a primeira Eucaristia, aqui se deram em matrimônio, enfim, todos nós temos uma história de fé, uma história que nos envolve afetivamente com este santuário, porque nós somos peregrinos. De Deus viemos, para Deus estamos marchando, estamos em marcha para o céu. E por isso é preciso, ao longo da vida, de tempos em tempos, de horas em horas, estacionar a vida e o coração onde repousa Deus, onde habita Deus. Frequentemos
com assiduidade esta casa, este santuário, como peregrinos, como filhos e filhas de Deus que se colocam a caminho. Bonito que esta festa deste ano também traz como tema a sinodalidade, que é caminhar juntos na mesma direção, porque todos somos irmãos. E diante das mazelas da humanidade, tragédias que estamos acompanhando, a palavra de Deus nos convida a caminhar juntos, braços dados a caminho com Jesus. Santa Rita soube viver o discipulado, o seguimento a Jesus em todos os momentos. Na perda do esposo, dos filhos, no ingresso à vida religiosa, sempre esteve a caminho de Deus, seguindo a Jesus Cristo. Que nós, como peregrinos, aqui entremos e como peregrinos partamos em saída do desejo de sermos discípulos missionários de Jesus. Por fim, meus irmãos e irmãs, este santuário, além de casa de oração, além de ser lugar de peregrinação, é para nós também o lugar de encontro com Deus, encontro com os irmãos e irmãs. Em cada Santa Missa que aqui participamos e celebramos, temos a oportunidade de nos encontrarmos com Deus e por Ele sermos encontrados na palavra e na Eucaristia. E a palavra dele hoje no Evangelho é uma palavra profética. Jesus, chicote de cordas, expulsa os vendilhões do templo, que faziam da casa de Deus uma casa de comércio, não uma casa de oração. Às vezes a nossa vida deixa de se tornar um lugar de oração, um templo onde Deus habita, para se tornar casa de outras coisas. O que está entrando hoje em nossos lares, em nossas famílias, nos desviando de Deus? O gesto de Jesus hoje é um gesto carregado de profecia: destruir este templo, e em 3 dias eu o reerguerei novamente. Ele falava do mistério da Páscoa, que ele sofreria paixão, morte e ressurreição. Concretamente, irmãos e irmãs, temos que morrer para as coisas do mundo, morrer para o pecado, para uma nova vida em Cristo surgir. Hoje Deus quer que você saia desta missa, saia deste jubileu, saia desta festa de Santa Rita como um homem novo, uma nova mulher, a ser um templo santo onde Deus habita. Por isso que Jesus fala hoje no Evangelho: minha casa será casa de oração. Que este seja o nosso desejo, neste ano dedicado à oração, com Santa Rita, transformar nossos lares, nossas vidas em santuários, onde Deus habita, onde Deus se faz presente, onde Deus se faça morada, fazer da vida um templo vivo para Deus. Pelo batismo, todos nós somos templos e sacrários da presença do Espírito Santo. Nós possamos sair desta celebração hoje rendendo louvor a Deus pela história desta paróquia, deste santuário. Agradecer tantas mãos generosas, bondosas, que aqui dedicaram suas vidas na evangelização, no cuidado. Tantos padres que por aqui passaram, leigos e leigas que aqui se estiveram dispostos a trabalhar. Que ao olharmos para estas paredes, vendo a história de nossas vidas, possamos também enxergar
a presença de Deus, que consola, que protege, que fortalece e que nos sustenta nas estradas da vida. Oxalá que Santa Rita de Cássia, nossa protetora e padroeira, vele por nós, para que as causas que julgamos impossíveis na vida se tornem possíveis na fé, na oração daqueles que se curvam diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,